Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. A entrevistada do Norocast desta semana é a doutora Silvana Kennedy, um dos grandes nomes da harmonização facial e da saúde estética no Brasil. Com uma formação sólida, uma trajetória marcada pela busca incessante pela excelência, ela se destaca pelo conhecimento multidisciplinar e pela paixão em transformar vidas por meio da estética. Graduada em enfermagem pela Unimar, biomedicina pela Uningá e podiatria clínica pela Universidade Anhembi Morumbi, a doutora Kennedy complementou sua formação com residências em harmonização facial e corporal, além de especializações em enfermagem e biomedicina estética. Essa base acadêmica robusta reflete seu compromisso contínuo com a atualização e a qualidade dos atendimentos. Atualmente está à frente da clínica Doutora Pé e Doutora Kennedy, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, onde atua como CEO e responsável técnica, unindo habilidade clínica, sensibilidade no cuidado com os pacientes e visão empreendedora. Ela tem transformado a clínica em uma referência regional no setor. Além de sua atuação clínica, a doutora Silvana também é palestrante requisitada, compartilhando seu conhecimento em eventos e capacitações e inspirando profissionais da estética em diferentes partes do país. Com uma abordagem humana, apaixonada e inovadora, a doutora Silvana Kennedy se consolida como referência nacional em harmonização facial e como um exemplo inspirador de dedicação, competência e amor pela profissão. Nesse episódio do Neurocast, a entrevistadora convidada é Érica Cristina Silva Miranda, também da cidade de Paranavaí. Érica é cristã, tem 39 anos, é mãe de duas filhas, uma com 21, outra com 13 anos. Seu primeiro emprego foi no restaurante Quilinho, lá em Paranavaí, depois trabalhou na Rover Joias, trabalhou também por 12 anos na clínica do rim, e quando estava ali com 6 anos de trabalho na clínica do rim, decidiu cursar educação física visando cuidar de pacientes renais. Quando finalizou a faculdade, houve aí uma mudança de planos, porque estava na situação da pandemia da Covid-19, devido à pandemia, não conseguiu aí atender pacientes. Porém, por propósito e plano de Deus, abriu uma academia. E essa academia é diferente, voltada exclusivamente para mulheres. Érica é formada em educação física e nutrição, é empresária, atualmente possui um projeto de podcast, o Érica Miranda Talk Podcast, onde entrevista pessoas para conhecer sobre o trabalho, vivência aí de cada uma delas. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro, medicamentos, brinquedo, banho e tosa, busca e entrega do seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas ao domicílio, ração, petiscos, produtos com diversos descontos. Entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer o Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. O Norocast está no ar. Silvana, uma alegria recebê-la aqui no Norocast, né, o podcast do Jornal Noroeste. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? A Silvana é uma referência, né, em toda a região. Também a Érica, né, que de pronto também aceitou aqui participar conosco como entrevistadora convidada. E esse programa ele tem tudo para ser bem esclarecedor para as pessoas que têm as dúvidas relacionadas à área, à sua área de atuação. E desde já eu pergunto para você como que você decidiu seguir os rumos da enfermagem, da podiatria clínica e da biomedicina.
Primeiramente, quero agradecer a Alex e José Antônio pelo convite de estar aqui no Norocast. Sempre é muito gratificante assistir vocês e agora estar aqui para mim está sendo uma honra. E é muito gostoso de ter trazido a Érica também para poder estar junto com a gente para compartilhar conhecimento. Realmente, dentro dessas 3 áreas que eu atuo, né, eu trouxe todo o meu conhecimento, desde a enfermagem, na parte do meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas, de estar cuidando, tratando essas pessoas. E quando eu fiz a enfermagem, eu vim com esse propósito. E depois eu vim para a podiatria clínica, que daí é o cuidado com os pés, onde nós temos toda essa parte também, que é uma parte do nosso corpo que a gente acaba deixando, né? O pé geralmente é uma coisa, a gente põe uma meia, coloca um sapato e boa. Geralmente a gente não acaba tendo um cuidado tão específico. E ele precisa de muito cuidado, principalmente devido a algumas patologias que existem, né? E depois, para acrescentar, né, o meu conhecimento, eu vim para a biomedicina estética para ampliar todo esse conhecimento e colocar em prática todo o meu desejo de amar, de cuidar e ver que também a estética não é só a biomedicina estética, ela não é só aquela parte que a pessoa sente, que a gente fala de, como as pessoas falam que elas têm que é luxo, não é luxo, é uma necessidade. Ele resgata as pessoas, ele tira traumas. Então, assim, a estética ela vem para isso também, para somar. Eu achei interessante que você comentou a respeito dos pés, né? Uma parte que as pessoas não dão muito a devida importância, Não. mas reflete no corpo todo, né? Esse cuidado Sim. com os pés, né? Ele se desdobra em outras áreas da saúde, né? Com certeza. Hoje vou exemplificar com a questão de uma patologia que hoje é muito conhecida, né? Muitas pessoas adquiriram, né? Até nós falamos do diabetes. Diabetes tipo 1, que já vem, né, quando a criança já acaba tendo a parte genética, e o diabetes tipo 2, que é adquirido devido à falta de alimentação errônea, falta de exercício, e as principais áreas afetadas numa pessoa com a patologia de diabetes é a área dos pés. É onde a gente precisa hidratar mais. Um corte errado faz uma inflamação, aí entra uma bactéria, dá infecção. Então, assim, é uma área que a gente precisa cuidar muito. E tem muitos sensores os pés também, né? Então, quando você faz uma hidratação, uma massagem nos pés, as pessoas se relaxam mais também. Tem tudo isso envolvido no ser humano, né? Verdade. Uma das coisas, boa noite, né? Agradecido também pelo convite que a Sil me fez. E como não aceitar, né? A Sil, ela é uma referência em Paranavaí, como vocês citaram, e trabalhar com o ser humano é a melhor coisa do mundo. Eu trabalho na área dos cuidados com as minhas alunas, né, que também não deixa de ser estética, né, porque o corpo, a mulher, ela se enxerga melhor, ela se gosta, ela se resgata, né, sua autoestima. E com a Sil não é diferente. Ela também cuidou, ela cuida de mim, eu cuido dela, ela cuida de mim. Então não adianta a gente só pensar em questão do corpo se a sua cabeça não funciona, né? Então a gente tem que cuidar, é um cuidado paliativo, alimentação, treino e estética também. Porque com o tempo a mulher ela vai envelhecendo e ela não quer ficar velha. Então, aonde a Sil entra com aquele cuidado com a pele, ela cuida de mim, eu cuido dela, e isso é muito importante, porque a mulher ela se resgata, né, Sil? Sim, com certeza. E é isso que é o importante, é você conciliar, ter um olhar clínico. Não é só você pegar um paciente, eu vim aqui, exemplo, o paciente chega na tua clínica, eu vim aqui hoje fazer uma podologia. Eu vim hoje aqui fazer um botox, um preenchimento. Não, o profissional de excelência é aquele que vai olhar com olhar clínico todo a pessoa, né? Ele vai enxergar aquele paciente, ele vai ver o que ele precisa. E isso é uma das coisas que a Erika comentou, que a gente consegue, quando você começa a ter um profissional de excelência, você começa a ver isso. É o que a gente vê na sua academia, quando a gente chega. Não é só ir lá fazer um exercício, ou, né, qualquer lugar que você vai. E geralmente você chega nos lugares, às vezes você não é bem atendido, você não é bem tratado. E é isso que faz a diferença do olhar clínico do profissional. Em Paranavaí, eu acredito que não tem o trabalho que a Sil faz de podologia. Não tem, não tem. Porque a pessoa ela se sente tão bem cuidada, tão bem amada, porque às vezes um detalhe que ela poderia cuidar em casa, né, Sil? Ela Sim, busca dentro é da sua isso. empresa
porque ela tem todo o carinho ali dentro e o resgate. E a questão que a Sil falou também sobre diabetes, as pessoas elas vão deixando e quando procura um tratamento, um cuidado, às vezes já teve caso na sua clínica da pessoa chegar e tá tão grave que a ponto de amputar, porque acontece, né? Com certeza. E isso é uma das coisas assim que a podiatria clínica evita, é a amputação dos dedos. Porque quando a pessoa chega e os dedos estão já inflamados, já começa a entrar em necrose. Então, são alguns procedimentos que já são encaminhados para o médico e aí muitas vezes não tem resgate, não tem como voltar, né? Não tem como restaurar essa pele mais. Mas tudo isso acontece também porque busca um tratamento tardio, né? Vai deixando, vai Não é deixando. preventivo, né? Eles vão já no tratamento. E a podiatria clínica vem para tratar, para prevenir. Mais uma vez, agradecendo aí a presença da Érica, que aceitou Obrigada. vir aqui junto Uhum. com a Sil, a doutora Silvana, né, que está participando hoje também do nosso episódio. E aí nós, brevemente aqui, nós apresentamos um currículo no início, isso é todo Norocast, nós fazemos isso, né, de quem está participando da entrevista. E às vezes quem ouve lá imagina, mas né, é fácil. Como que foi, Sil, para chegar? Nós apresentamos aqui seu currículo. Quais os desafios ao longo da sua formação? Como que você fez para superar, para chegar a ser a doutora Kennedy? Os desafios são muitos, principalmente a questão do tempo, né? Controlar, equilibrar, distribuir o tempo, porque você fica muito sobrecarregada nos estudos. Quem estuda sabe do que eu tô falando, que você não tem, às vezes, se você não tiver uma disciplina de horário de agenda, se você não tiver uma disciplina para falar, olha, eu vou ficar um tempo com a minha família, um tempo com a minha igreja, um tempo com o exercício físico, você não faz nada, você acaba se trancando dentro do quarto e só estudando. Então, eu acho que a disciplina desse tempo foi muito importante para mim. Ter o meu marido, o Renato, do lado ali foi fundamental no quesito de conseguir conciliar todas as coisas, que daí você consegue, tipo, não preciso estar fazendo comida toda hora, não preciso ficar buscando toda hora ali, né? Algumas situações ele consegue auxiliar, mas a dedicação é você querer, é você focar. Eu quero algo na minha vida, eu preciso estudar, né? Não veio ao caso, mas minha história, ela é bem longa, né? Eu vim de uma parte onde eu era doméstica, então eu vim de uma parte que a minha família não era de estudo, minha família não era de ficar em biblioteca, então eu não tinha muito afinidade com livros. Então eu tive que buscar algo dentro de mim e pessoas em volta para poder me auxiliar, para eu ficar realmente determinada a estudar. Muito bem. E a gente percebe, né, ao longo dos anos aí, das últimas décadas, uma percepção maior da necessidade de se cuidar, né? É, eu lembro da minha avó, ela era uma senhora que faleceu com 63 anos, mas o aspecto dela era de uma mulher de muito mais idade. E a gente percebe que mulheres hoje, com essa idade, elas estão jovens, seria uma mulher de 40 anos de tempos atrás. E isso tem mudado justamente por conta dessa questão do maior cuidado com a alimentação, maior cuidado, obviamente, através da alimentação com o corpo. Eu queria que você falasse também como que a tua formação em harmonização facial também tem ajudado nesse processo, né, de cuidar de pessoas. As tecnologias hoje, elas estão incríveis, né? A estética, a medicina estética moderna hoje, ela tá realmente, ela traz muitas coisas novas. Uma delas, exemplo, Ultraformer MPT. Vou falar de tecnologia de lasers. Hoje tem aparelhos que renovam a pele, que fazem você rejuvenescer 2 a 5 anos. Então, nós conseguimos hoje, com a medicina estética, né, com a biomedicina estética, enfim, trazer essa renovação tecidual. Além das pessoas estarem mais conscientes também. Hoje as pessoas estão muito mais conscientes, eu preciso me cuidar. As pessoas se olham muito hoje. Então, as pessoas, elas vivem hoje no espelho, elas vivem na selfie.
né, em celulares. Hoje nós estamos toda hora nos olhando. Então, isso fez com que a consciência da sociedade chegasse mais na parte da estética. E lembrando que a estética não é só beleza. A estética é sua autoestima. A estética, ela te resgata, ela te traz ao novo, ela te traz. Quando você faz um procedimento, você se olha no espelho, não é uma transformação para te mudar, mas é uma transformação para te renovar. Renova sua pele, renova seu olhar, renova seus lábios. Então você consegue ficar melhor com você mesmo. Ou seja, tem que ser algo integrado, né? A pessoa tem o desejo, vai lá, faz o tratamento, mas ela também precisa se curar, talvez por dentro, de feridas que ela vai carregando ao longo Sim, da vida, mas que o primeiro passo, ou um dos passos, também é a questão da estética, da harmonização. Ela começa a se sentir bem para também ser curada internamente, né? Então é um conjunto, né? é um conjunto, é de fora para dentro e de dentro para fora. É. É um conjunto que vai trazendo a pessoa a ficar mais feliz. E tem estudos científicos, eu até postei outro dia, sobre o Botox, falando que pessoas que começaram a fazer Botox diminuíram os quadros depressivos. E isso é bem interessante, porque realmente quando você faz Botox, a tendência, a toxina botulínica, a gente fala Botox é uma marca, mas a toxina botulínica é o que tem dentro do frasco. Você vê que o olhar da pessoa abre, a pessoa se sente melhor. Então, assim, os estudos científicos mostram isso, né? Comprovam, na verdade, acabam comprovando E isso. não é só mulher, tá? Porque os homens hoje em dia estão buscando muito. Sim. Verdade. O público masculino. E o que levou a essa escolha de Paranavaí, uma sede da clínica? Ah, foi o meu coração, um pouco foi o coração e um pouco também foi a parte científica, técnica, porque, primeiro, porque o meu esposo é de Paranavaí. E segundo, porque ao estudar Paranavaí, é uma cidade super acolhedora, porém não tinha nenhuma clínica de podologia na cidade. Então, na minha visão, né, empreendedora, eu queria muito que Paranavaí tivesse uma clínica de podologia, que foi a doutora Pé. E eu fui a pioneira em Paranavaí como clínica de podologia avançada, sendo uma podóloga, enfermeira, levando, né, não só a podologia, mas a podiatria clínica, tratamentos com lasers, tratamentos, enfermagem e podologia junto, então foi muito bom para tratamentos para pés, né, feridas, pés diabéticos. Então foi o início de tudo. E o Já, coração, né? já pensou? As pessoas de Paranavaí ter que vir para Maringá à procura de um tratamento desse, que é, na verdade, elas não conhecem, né? Mas elas precisam desse tratamento quando está passando por aquela patologia. E aí você tem uma disponibilidade em Paranavaí, facilidade, né? Facilita a vida da gente. Paranavaí eu acho que vai crescer muito, mas foi um presente ter ela com a gente. Porque, assim, tem muitos pacientes diabéticos. Quando eu trabalhava na clínica do rim, na área da saúde, o paciente que faz hemodiálise, a maioria são diabéticos. E aí eles só procuram, vão atrás de um tratamento quando estão perdendo os dedos. Infelizmente é assim. Infelizmente. Silvano, algo que é perceptível é a sua alegria em falar nisso, né? Etimologicamente, a palavra entusiasmo ela quer dizer Deus dentro de nós, Uhum. né? Então, o que a gente percebe é que você exala alegria ao poder falar do seu trabalho. E eu gostaria que você falasse um pouco mais de como que surgiu a ideia de você criar a doutora Pé e a doutora Kennedy. Como que se deu esse processo? Eu e o Renato, nós éramos de Marília. Não, eu era de Marília e o Renato de Paranavaí. Nós casamos, viemos para Nova Esperança. Moramos aqui 2 anos e meio, onde nós tivemos o privilégio, né, de conhecer o José Antônio ali, né, pessoas que viraram nossos amigos, se tornaram da família e outras pessoas aqui da cidade. E quando eu cheguei aqui, o Renato começou a trabalhar com a parte de imobiliária. E eu era secretária dele, porque não abria concurso para enfermagem. E os trabalhos que eu tinha para enfermagem, todos eu precisaria trabalhar aos sábados. Então, como eu sou adventista do sétimo dia, eu não trabalho aos sábados. E eu não conseguia trabalho. E eu fiz um propósito com Deus, orei. Se o Renato vendesse uma casa, eu tinha uma casa para vender fazia 9 meses.
que se ele conseguisse vender aquela casa na segunda-feira, eu fiz um propósito na sexta, conversei com a minha podóloga. Eu tenho uma podóloga em Marília, a Gislane, minha primeira podóloga, conheci ela com 18 anos. Amo ela, veio na minha formatura, tive esse Manda o link privilégio. para ela assistir o programa, viu? Vou mandar um vídeo pra ela e um beijo pra ela, Gislane. Tenho uma gratidão no coração por tudo que ela fez por mim, que ela falava assim, desde quando eu fiz enfermagem, ela falava, faz podologia, faz podologia. Eu falava, ai, mas podologia, não é isso. Não tinha essa visão do cuidar, do amar, sabe? E é uma das coisas assim, que é uma das profissões hoje. Eu sou harmonizadora facial corporal, mas a podologia ela é uma profissão onde que se você for buscar historicamente, Jesus fez o quê, né? Ele cuidou, lavou Lavou o os pé, pés. mostrando a importância de que amar as pessoas, você não é só ali dar um abraço, não, é quando, né, você lava os pés das pessoas, é quando você se joelha, você valoriza o outro e tira e E um sinal de humildade quando você se prostra. sim, Primeiro é a prostração, de se entregar para é alguém que está ali, no contexto do Oriente Médio, alguém que está ali com os pés sujos. com os pés sujos. Então quer dizer, não é os pezinhos aí que ficam com calçadinho, era alguém que vinha dali com os pés sujos. Então quando Jesus vai e dá o exemplo da humildade, é múltiplos significados. Além, obviamente, também do cuidado Sim, que se deve ter com si próprio e também com os outros, né? E é o que você faz, e né? ele demonstrou amor, né? É. Então, daí, na hora que ela falou isso, aí eu fiz um propósito com o Renato, jejuei, orei, pra na segunda, se vendesse. Aquela casa era boa, o valor tava bom, mas não vendia. 9 meses. O que aconteceu? Segunda-feira, ele acordou, nós acordamos, o telefone toca, era um comprador pra casa, comprou, eu sei que eles compraram e passaram os documentos, conseguiram tudo na segunda-feira. Então, assim, era pra fazer podologia. Aí eu entrei pra podologia, fiz podologia e depois eu fiz um propósito com o Renato. Falei, amor, eu não quero trabalhar dentro de salão, eu não quero trabalhar na minha casa. Eu quero abrir uma portinha que for, mas eu quero uma clínica. E aí, até para escolher o nome, né? O Zé, a gente conversou com o Cleverson, sentamos. E aí veio vários nomes e veio o Doutor Pé. Aí nós procuramos, né? Dava para registrar e aí surgiu a clínica Doutora Pé. Isso há 14 anos e meio, mais ou menos. Vai fazer 15. 15 anos. Nossa, é incrível, né? É. Olha, lá em Paranavaí, eu cuido de 250 mulheres, né? E a doutora Pé, ela é referência para nós lá na academia, mas uma das coisas que as minhas alunas buscam dentro da clínica dela também é a harmonização facial. E atualmente você fez da Ana, né? Foi. E o resultado ficou incrível. Além da harmonização, você fez a boca também. Fiz boca. E a Ana, ela tinha perdido 40 quilos. Então, quando a pessoa perde 40 quilos, ela perde muita massa muscular facial também. Então, ela ficou com bastante flacidez, né? Então, explica um pouquinho pra gente, que a gente está muito ansioso para saber sobre o Botox também. Como que foi o tratamento da Ana, por ter perdido tanta massa muscular? Quando o paciente perde, né, Érica, muitos quilos, a flacidez ela é nítida. E na face, no corpo sim, mas na face muito mais. A gente tende a perder massa e o colágeno também. Depois dos 25 anos, a perda de colágeno é muito grande. Então, o tratamento dela foi feito com bioestimuladores. O que é o bioestimuladores? Produtos que você insere dentro do seu rosto e ele começa a devolver a fibra de colágeno. Não vou falar termos técnicos, mas para a gente poder entender que ele faz como se fosse um lifting facial. O Botox, ele paralisa todas as rugas do rosto e o ácido hialurônico vem para dar aquele efeito preenchedor, hidratando, né, os lábios. Aonde você colocar ácido hialurônico, você pode pôr no corpo inteiro, né? No entanto, a gente hoje coloca no glúteo, faz harmonização de glúteo, dá para você fazer no rosto todo, hoje se faz no corpo todo, né? E bioestimulador também. E aí foi onde o Zé falou pra gente sobre essa alegria que a pessoa, depois do Botox, ela se reencontra, porque ela já estava com meio assim, não vou dizer depressão, mas ela já não estava se gostando tanto, se olhando no espelho, porque o corpo estava legal,
natural, porque ela perdeu bastante massa gorda e ganhou massa magra, então o corpo dela estava super desenhado, mas a questão facial já estava incomodando. Questão de foto, então já estava incomodando, porque cai o bigode chinês, né? Fica. Então, assim, quando ela foi fazer esse tratamento facial, né, doutora Kennedy, a autoestima dela, 100%. Nós fizemos até um vídeo, uns stories, assim, mas ela ficou super feliz. E isso é o legal, isso é o interessante da minha profissão. Você resgatar aquilo que a pessoa já tá desanimada, tá triste, às vezes não quer mais tirar foto. Tem pessoas que não querem mais tirar foto, tem pessoas que olham e falam, não tô bem na foto. Tem pessoas que não conseguem mais tirar fotos, tem pessoas que não querem. Você comentou, o Alex falou ali sobre os pés, agora a Érica mencionou aí sobre a questão da harmonização mesmo, e até esse caso prático dessa aluna da Érica aí, que ela viu essa transformação, mas tem um outro nome também talvez soa um pouco estranho para as pessoas, que é a automodelação. O que é a automodelação? Como ele se insere aí nesse contexto de procedimentos que são realizados lá na clínica? A automodulação, Zé, ele é muito. É um procedimento minimamente invasivo, onde a gente trabalha com as orelhas. É a harmonização das orelhas. A gente, né, a automodelação realmente é um nome, não é todo mundo que Seria conhece. orelha de abano? Orelha de abano, orelha aberta, orelha de abano. Então, são pacientes específicos, pacientes que geralmente sofrem traumas, ou bullying na escola, ou pacientes mais adultos, que daí, exemplo, o sonho da pessoa era casar com um coque na cabeça, cabelo preso. Não conseguem casar com o cabelo preso por causa da orelha. Ou entra naquele paciente que eu também tenho que usa cola Super Bonder todos os dias. Nossa. Tá? Já peguei pacientes nesse caso. Então, com tudo, com ferida, assado. No entanto, nós tivemos que esperar um tempo, assim, sem usar a cola, foi super difícil para poder fazer o tratamento, porque senão eu não conseguiria fazer o procedimento. Mas é um procedimento que resgata. Esse sim, eu falo de todos, eu acho que esse é o mais que resgata você do trauma, ele tira você daquela vida que todo mundo, é orelhudo, né? Topogígio. Topogígio, Né? Dumbo, tal. Então, sabe esses nomes Pejorativos, agressivos, né? pejorativos, mas muito agressivos? Teve um caso que o menino na escola, o pessoal tava batendo, fazendo Peteleco. isso aqui, nele. Então, assim, ele não queria mais ir pra escola. Aí, quando a mãe dele conversou comigo, tudo, ele veio e ele conversou, daí ele contou. E adolescente, né? 10 anos, 10, 11 anos, tá na fase, indo pra adolescência. Fez alegria dele, felicidade. Ele me leva bombom, me leva flores, ele vai lá na clínica, ele faz vídeo pra mim. Então, assim, da alegria que ele ficou por um procedimento que é em torno de 1 hora e meia. Hoje não precisa fazer uma cirurgia. Existem casos que sim, mas assim, geralmente na consulta a gente consegue avaliar. E tem casos que a otoplastia, que seria a cirurgia, ela não resolve. Ela fecha a cartilagem da concha, que é essa parte que nós temos. Será que dá pra ver aqui? Essa parte aqui, né? Posterior. Ai, deixa eu mostrar na Érica. Ó, deu uma despejada. Aqui, ó. Ela fecha aqui, mas ela não fecha essa parte, a cirurgia. Sim. Mas o procedimento, ele fecha aqui, ó. Ele fecha, os pontos são internos e faz isso aqui, ó. Então a gente consegue fazer como se fosse um grampo na orelha. E é fenomenal, né? A pessoa, na hora, acabei de realizar, a pessoa se olha no espelho. No espelho já. Tem umas pessoas que choram, né? Tem umas pessoas que se emocionam. Mas por que tanta emoção? Por todo o histórico que ela passou lá atrás. Né? Por tudo que ela vivenciou. Mas é um procedimento seguro, super tranquilo, maravilhoso. Podem ir lá fazer. E assim, né? O que você, além de devolver a dignidade para a pessoa, a dignidade com si própria, porque isso não torna ela indigna em relação aos outros, mas ela se julga talvez não merecedora do convívio, até mesmo do convívio social, e a pessoa vai sofrendo com isso, vai sendo segregada. Infelizmente,
Existem indivíduos na sociedade que eles, para se sentirem melhores, eles precisam rebaixar o outro, porque na verdade revela as suas próprias deficiências, não o problema que há no outro, né? E quando você faz essa questão, eu não vou nem arriscar falar o nome, como que é a automodelação, Automodelação. o que você está devolvendo não é uma prestação de serviço apenas, também é, mas você está devolvendo algo para a pessoa que estava morrendo, que é o desejo pela vida, pelo convívio social. Então, assim, a gente sabe que hoje o bullying, principalmente na idade dos adolescentes, é algo que está entranhado aí nas escolas, nas esferas da sociedade. Então, quando você vem e dá esse resgate, deve ser muito dignificante para quem recebe, mas também para você, porque o que a gente percebe é que você se realiza proporcionando isso para as pessoas. Com certeza, nossa, por isso que eu não paro de estudar. Eu amo estudar, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de estudar, porque realmente faz isso, resgata a pessoa, traz essa alegria de volta, e eu sou a mais beneficiada por ver, né? Eu tenho histórias assim dentro da clínica, faz 5 anos que eu tô fazendo automodelação, então assim, há 5 anos eu vejo histórias acontecendo que você fala, nossa, é gratificante demais. Tem pacientes aqui de Nova Esperança, tem pacientes de Maringá, tem pacientes do Mato Grosso, tem pacientes de vários lugares. Ô, Silvana, e nesse De outro. processo de automodelação é mais criança, é mais adolescente, é mais menino, mais menina, adulto? Na verdade, lá é bem mesclado. É bem mesclado. Eu tenho adultos, tenho pacientes. O mais novinho que eu fiz foi de 8 anos, que inicia com 7 anos, e eu tenho uma professora de 60 anos. Então, assim, vários dentre essas idades. Então, assim, não tem assim mais criança. É que assim, é um procedimento que não tem como eu chegar para você e falar assim: "Ô, José Antônio, vamos lá fazer uma automodelação?" Não dá. Tem que partir da pessoa. Ele tem que falar, não. Eu sinto mal com a minha orelha e eu vou lá na doutora Kennedy para fazer. Não tem como você chamar. Igual, Érica. Érica, você tá precisando fazer um botox, Érica. Beleza, tá tudo certo. Né? Você tá falando de uma ruguinha, de alguma coisa. Alex, vamos lá fazer um botox, Alex. Tá tudo certo. Agora você fala, Alex, vamos lá fazer uma automodelação? Ó, você tem orelha de abano. Então a pessoa precisa se sentir. Então, até a criança, quando vai lá, o que que eu faço? A mãe, não é a mãe que quer, a criança tem que querer. Eu converso com a criança. Porque já é um ponto de trauma, né? Imagina você tocar na ferida da pessoa, né? Pra falar. É isso mesmo. É total, é antiético E a até. pessoa tem que querer, né, Zé? Porque não adianta assim, a mãe quer, tá, mas a criança não quer. Eu já tive casos que a criança entrou comigo e falou, mas eu não quero fazer. Mas o bacana da Érica participar é que ambas trabalham com essa questão do corpo, né? Do visual. E Sim, lógico, o Alex já colocou essa questão de dentro para fora aqui, mas hoje é muito visível isso. A Sim. Silvana disse algo no início sobre a questão da selfie, a questão. Hoje as pessoas se veem mais, né? Antigamente, nós pegamos, não precisa nem ser muito, né? Falando antigamente, né? Que já são mais 15 anos atrás, não se olhavam tanto. Hoje as pessoas se veem mais, com uma frequência muito muito maior. maior. E como que você faz para diferenciar a sua clínica, o seu trabalho no âmbito regional aqui, até mesmo no âmbito estadual? Você disse que tem pacientes do Mato Grosso. O que você faz para fazer a diferença? Sendo que tem vários hoje profissionais, né, que atendem com respeito a todos os demais. Sim. Eu acredito que eu trabalho com muita responsabilidade, com muita ética, trabalho com muita humanização no meu paciente. Eu enxergo ele como único. Não trata aquela coisa, tô vendendo Botox. No entanto, você não vê na minha clínica promoções. Não tem lá. Promoção, promoção. Não, não, não é isso. Não é meu objetivo, não é esse. O meu objetivo é tratar o paciente. Por isso que eu falo, faço uma consulta. Nessa consulta eu vou avaliar. Eu vou ver ele como um todo. Mas olha, ele tá depressivo, ele tá triste, ele sofreu traumas. Então, peraí. É o momento de fazer o procedimento ou é o momento dele passar, se cuidar, dele estar ali? Às vezes eu faço
uma consulta de conversa. Vamos fazer uns exames, vamos pedir uns exames. Às vezes a pessoa tá com glicemia lá em cima, tá com a pressão altíssima, mas tá achando que o Botox vai resolver a vida dela. E a verdade não é essa. Então, quando o diferencial da clínica, eu vejo como isso, como uma responsabilidade, olhando o paciente como um todo, trabalhando com produtos é, registrados pela Anvisa, fazendo cursos e residências que faz toda a diferença para o paciente, porque às vezes a gente fala, mas estudou mais um curso, mais uma residência, faz toda a diferença. Você consegue enxergar o paciente de outra forma, você consegue entender esse paciente. E a gente percebe que existe um senso de humanidade, né? Uma humanização envolvida quando você fala do trabalho. E você acredita, porque o mercado ele é muito competitivo e às vezes ele é cruel. Então você acredita que essa forma de você tratar as pessoas olhando de forma integral, esse cuidado que você tem, a ética com que você trata o seu trabalho, isso tem feito a diferença para que você consiga fidelizar os clientes, os pacientes dentro do mercado tão competitivo? Sim, com certeza. Essa é a diferença. Até porque profissionais, como você disse, tem muitos, né? Tem muitos. Mas a partir do momento que você se sente bem, se sente tratado com responsabilidade, você sabe que quem está olhando para você, que está cuidando de você, faz a diferença, com certeza fez toda a diferença na minha vida, para eu chegar até onde eu cheguei até hoje. Pô, e o Alex falando de fidelizar a paciente, aí, vou abrir um parênteses aqui, né? No É, início tinha ali, né, a Érica é um exemplo disso também, porque tem uma academia voltada ao público só feminino, né? As mulheres, e que projeto inovador, que bacana. E você disse ali, né, na introdução foi mencionado também, trabalhava lá na Clínica do Rim durante 12 anos ali, quando estava com 6 anos de trabalho, decidiu, né, cuidar de pessoas também, e daí por um propósito aí, por um plano de Deus na sua vida, uma vocação que você sentiu ali, abriu essa academia voltada ao público feminino. Também é uma forma diferente de agir. Pode falar um pouco mais aí sobre esse trabalho também? A academia fala que é um resgate de vida, não só para as minhas alunas, mas para mim também. Foi muito importante tomar essa decisão em cuidar de mulheres, porque eu também precisava de cuidado. Então, estar ali com elas foi um resgate meu e dela. As minhas alunas hoje, a gente não trata só o corpo, mas são mulheres ali que tratam o tabagismo, o alcoolismo, a depressão, crise do pânico. Então, é um trabalho assim de propósito de Deus mesmo. Hoje eu entendo o chamado dele na minha vida e o porquê que eu saí da área da saúde para trabalhar com a educação física, mas sim, eu não saí da área da saúde porque a busca incessante para cuidar dessas mulheres aí que fumava demais, bebia demais. Já recebi telefonemas de suicida, né, de mulheres falando que eu queria me suicidar, queria morrer, e aí eu vi o seu áudio no Instagram, eu preciso conversar com você, daí eu tiro todo o meu tempo, vou conversar, vou dialogar, vou orientar, porque não é só um treinamento ali com o corpo. E outra, eu trabalhava sozinha. Eu já cheguei a ter 10 colaboradoras para dar conta da quantidade de mulheres. É um trabalho personalizado, é um trabalho que é feito com todo o cuidado, a pessoa não treina sozinha. Ela tem professoras treinando ela o tempo todo, é um trabalho de personal, né? Eu faço toda a logística do treino das minhas alunas e as minhas colaboradoras, a minha equipe, a gente treina junto. Então é um trabalho assim que não tem em Paranavaí, né? De segunda a sábado são treinos diferenciados que você não encontra. E eu tenho certeza que foi um propósito de Deus, porque eu não fazia ideia de como seria o meu trabalho. Tanto que o meu TCC voltado, quando eu fiz a educação física, foi sobre a enfermagem, foi sobre clínica renal, né? E hoje ter esse cuidado, essa sensibilidade com as mulheres, que eu não sabia que eu tinha, porque realmente foi um propósito de Deus. Eu sou muito grata a Ele. Muito bem. E Silvana, no decorrer desse período aí, os avanços científicos que mais te chamaram a atenção durante todo esse período? Eu até comentei aquela hora. 15 anos, né? É, de podologia, né? Podologia.
8 anos de doutora Kennedy. E nesses 8 anos, 2018, 8 anos que eu estou na área da estética, foi o que eu comentei. Os bioestimuladores hoje é o que tem, assim, de mais novo. Claro, tem exossomos, que são células-tronco, nós temos PDRN, produtos novos dentro do mercado, Sim. mas, assim, de lasers Ultraformer MTT, o CO2, que são aparelhos que realmente renovam, né? Ultrassom microfocado, que vem fazer essa renovação tecidual. Então, assim, é o que tem de melhor hoje, são essas máquinas. Claro que a gente vai falar de máquina, a gente poderia falar de fotona, poderíamos falar, mas é parte disso, né? Do ultrassom microfocado, do CO2, né? Que vai trazer essa renovação tecidual. Então, Seriam essas. seriam mais essas, Silvio, como que você, nós falamos ali no início, você participa de vários cursos, tudo, mas como que é essa experiência de palestrar, de compartilhar aí seus conhecimentos em eventos, congressos? É bacana que hoje a participação aqui é de duas pessoas que acabam sendo voltadas para a área da saúde. A Erika trouxe alguns exemplos ali de pacientes, de certa forma, de pessoas que precisam do cuidado da outra, né? A pessoa sim. busca uma academia, está querendo aí uma melhora na estética, mas essa melhora também no campo emocional. E você, além dessa melhora, você também passa esse conhecimento através de palestras, seminários. Como que é essa experiência aí de compartilhar? Eu amo compartilhar, né, tudo que eu aprendo. No entanto, lá na clínica também, quando as meninas entram para trabalhar, olha, vamos estudar, vamos buscar, tem que aprender. E é a confirmação, Zé. Eu vejo assim, quando eu estou dentro da palestra, no palco, palestrar, ou nas escolas também, lá que eles me chamam, é a confirmação de que deu certo, de que Deus realmente colocou na minha vida o meu esforço, a minha dedicação, ele realizou o meu sonho, que era ser uma profissional de excelência, independente da minha profissão. Eu não nasci assim querendo ser, eu quero ser podóloga, eu quero ser enfermeira. Não, eu não nasci, eu não falava isso. Mas eu falava para minha mãe que eu queria ser uma profissional reconhecida. E Deus me confirma quando eu estou palestrando, quando eu estou falando da minha profissão, quando eu estou trabalhando, quando eu vejo o resultado dos meus pacientes, eu olho para meus pacientes, né, e vejo, eu falo, gente, é a confirmação de que Deus colocou, né, ó, Sil, seu sonho está realizado. Então, E tem a rinoplastia também, né? a rinomodelação. A Tati fez, que ela com você. A Tati fez com você, não foi? Não, ela fez a consulta, ainda não fez, mas ela vai fazer, que é a do nariz, Que é uma das coisas que incomoda muito a mulher, né? muito, muito. Aí, com ácido hialurônico, né, você consegue fazer a pontinha, levantar, tirar a giba que a gente fala, que é aquele ossinho levantado, a gente consegue dar uma ajustadinha. E homem também tem bastante. Tem. Que procura, né, Que o procura. procedimento. Procedimentos tem um monte, né? Então deixa eu aproveitar e dar um recado a você que nos assiste. Primeiramente a Tati. Tati, tem que fazer, né? Vai fazer, né? Já vi que a Tati já vou. já vai, falar já na está na agenda. agenda. E além da Tati que vai fazer, também aproveitar você que nos assiste, que deixe o seu like nesse vídeo, né? Siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém. E Silvana, dentro do que você falou de toda essa sua experiência, né, nessa área também da estética, quais os conselhos que você daria para alguém que pensa em atuar nessa carreira, uma carreira tão bonita e importante nesses tempos, né, modernos? Saia da zona de conforto. Estude. Estude profundamente. Não é estudar, só ler. Ou só ficar no celular, né? Porque muita gente hoje pega o celular e fica só no celular, né? Não que o celular, ele é muito importante, porém a gente precisa buscar conhecimento. E que use o celular para isso, né? Tá tudo ali. Tem os livros, tem os sites científicos, né? Realmente o celular, o computador hoje, ele faz parte da vida acadêmica de qualquer pessoa. Porém, estude profundamente. Esse sair da zona de conforto é você falar, eu vou me organizar, eu vou ter tempo para estudar. Porque assim, muita gente faz faculdade, mas não estuda. Aí na hora que chega para fazer, para resolver uma intercorrência, um problema ou uma dificuldade, porque pode ter, não estudou. Eu não estudei, eu não sabia. A pessoa tá tomando uma medicação, exemplo.
A pessoa está tomando uma medicação, mas essa medicação. Ah, ela toma Dorflex todos os dias. Tá, mas ela vai fazer toxina botulínica. Pra que é toxina botulínica? Pra travar a musculatura. E o Dorflex? Relaxa. Relaxar a musculatura. Se eu não entender de farmacologia, se eu não entender de anatomia, como que eu vou fazer a harmonização facial? Então, quando você estuda profundamente, você vai saber que aqui vai estar as artérias, aonde vai estar mais ou menos as artérias. Então, eu vou aplicar ácido hialurônico aqui, mas e que profundidade que está essa artéria? Por isso que tem os cursos em cadáveres, né? Que daí você busca, né? Hoje tem, antes era só nos Estados Unidos, hoje já tem em Balneário Camboriú, no ITC. Então você consegue entender a profundidade da artéria, da bucal, da facial, enfim. Você consegue estudar profundamente. Então, profissionais que querem estar nessa área, saia da zona de conforto, invista em estudo, não é barato, é um investimento significativo. Porém, se você não investir, não vai conseguir dar o seu melhor. E é só estudando que você vai dar o seu melhor. Exatamente, Sil. Eu falo que as pessoas elas têm que sair da zona de conforto, do comodismo e parar de ficar procrastinando, né? Porque se você ficar procrastinando, as coisas não vão para frente. Não acontece. Principalmente quando nós estamos no período do inverno agora, né? Aham. Acredito que lá na academia Cai o rendimento. sempre as Meu pessoas Deus. preferem, né? Sempre um caldinho, talvez uma vaca atolada, né? Um negócio falando. Hoje eu não treino, né? Mas Eles só vão correr atrás quando chegar o verão, né? É. Achando que a gente faz milagre. e não fazemos. acontece, né? Fazemos até. A gente aplica umas enzimas, É. a Érica põe pra correr na esteira. Corre pros dois lugares. Vai pra adianta. clínica, né? Vai pra clínica e pra academia. Aí em 3 meses. Tá certo. Só que se conseguir dosar isso ao longo do ano, Nossa, é bem melhor. melhor. É o ideal. Porque daí ela vai cuidar ali da estética, mas o principal, além da estética, É a saúde. é a saúde, né? Então ela não pode parar, porque é a saúde. Mas comentando aqui a respeito disso, e aí eu pergunto para vocês, né, como lidar com as responsabilidades e expectativas que vêm junto aí com o reconhecimento, porque vem o reconhecimento, falamos aqui da Érica, da doutora Kennedy, mas e aí essas expectativas, essas responsabilidades que o reconhecimento profissional traz? É alto. A responsabilidade é muito alta. Como eu comentei, se você não estudar, não dá para você resolver intercorrências, não dá para você resolver o paciente. Então, não tem como. A responsabilidade ela é muito alta, então você se cobra muito. Isso é uma coisa que às vezes a família fala, né? Para mim, eu acredito para você também, né, Eri, que a gente se cobra muito. E tem que se cobrar. Não tem muito por onde sair. Mas você não pode deixar de fazer o seu exercício, de frequentar a sua igreja, né? Quem frequenta, cada um tem a sua. Porque isso são momentos especiais. Deus precisa de estar dentro de todos da sua hora, do seu dia, de 24 horas. Deus precisa ter o tempo dele. Se você não tirar o tempo para Deus, a sua vida vai ficar em vão, né? Cada um, eu sei que tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, mas eu acredito e sei que fez toda a diferença no decorrer de toda a minha jornada, da onde eu era, para onde eu cheguei, do que eu não tinha para o que eu tenho hoje. Eu sei que foi Deus que fez toda essa parte, mostrando que eu tenho que sair da zona de conforto, mostrando que eu preciso estudar, que eu preciso investir. Não é aquela coisa, ai, Senhor, por favor, tô aqui deitado no sofá todo dia e quero que venha aparecer um trabalho. Não é dessa forma, né? A vida não é dessa forma, né? Ele dá a oportunidade, porém a gente tem que buscar, né? Ficar no comodismo não resolve. E como a Sil citou, Deus, para mim, ele tá em primeiro plano na minha vida. Eu acordo de manhã, ele é o primeiro pedaço do bolo. Primeira coisa, eu levanto 4 da manhã, eu vou orar, eu vou agradecer, porque ele não quer o seu dia todo, mas ele quer ser priorizado na vida. Então, eu priorizo ele no primeiro momento que eu acordo. Já faço minhas orações, já agradeço, peço para ele na frente. É a mesma coisa que você fazer uma festa de aniversário. Por quem que você dá o primeiro pedaço do bolo? Para sua esposa, para sua filha? É mais importante, É né? a pessoa mais importante. Então, para mim, ele é o mais importante. Eu dou o primeiro pedaço para ele. É o meu amanhecer.
e o meu anoitecer, porque daí eu já vou agradecer tudo que aconteceu. Até as dificuldades que a gente passa na vida, a gente tem que agradecer, porque poderia ser pior. Né? Às vezes a gente reclama de alguma coisa, mas poderia ser pior. Então tem que ser grato o tempo todo e também tem que agir. A minha mãe falou assim uma vez para mim, mas quando você trabalhava na área da saúde, você trabalhava menos, agora você trabalha mais para você, não estou entendendo. Bom, o empresário trabalha mais, né? Só que daí você busca mais qualidade, você busca conhecimento. Então você não pode parar. Deus, ele me deu saúde. Então eu tenho que fazer acontecer. Ele já me deu o principal, a vida e a saúde. O resto depende da gente. Então ficar no comodismo não resolve. Diante da sua fala, eu me reporto à cena onde Jesus ressuscitou Lázaro, né? Sim. Existia todo um contexto, as pessoas ali em volta do túmulo chorando, né? Haviam sepultado Lázaro depois de 4 dias. E Jesus, que poderia operar o milagre, e que de fato operou o milagre da ressurreição, mas ele pede para as pessoas tirarem a pedra. Ou Sim, seja, ele não poderia, numa palavra, ter removido a pedra, sim, mas o tirar a pedra é do homem, né? E quantas vezes as pessoas estão com a pedra da procrastinação, né? Esperando o milagre acontecer. sim. Deus vai, obviamente, operar, mas desde que a pessoa também remova as pedras da sua vida para que o milagre possa, de fato, acontecer. Então, nós estamos chegando ao final, Zé. Mas assim, nós precisamos falar aí do quais são os próximos projetos ou sonhos, né, que ainda desejam realizar aí nas suas trajetórias. Vamos fazer essa pergunta aí de forma ampla. Eu pretendo agora, o ano que vem, né? Esse ano ainda eu quero focar muito na academia, o ano que vem também. Mas eu já estou formada em nutrição, né? Vai fazer 2 anos que já estou formada. Eu pretendo me aprofundar mais também na nutrição. Certo. E você, Silvio? Ai, de verdade, todos os meus sonhos eu acredito que foram realizados. Amém. Inclusive passar em medicina, que Amém. era um dos meus sonhos. Não cursei, mas eu passei. Mas eu quero expandir a clínica, doutora Kennedy, em que sentido? Ter novas tecnologias, ter um corpo clínico mais especializado ali dentro, trazer pessoas mais especializadas futuramente, não parar de estudar, quero continuar estudando, talvez uma nova faculdade ainda, aí tô em processo de conversa com Deus ainda, mas é isso, eu acho que quero continuar na parte profissional isso. Então, nós estamos chegando ao final, né, de mais um episódio do Norocast e eu deixo o espaço aberto para você, Érica, e também a Silvana, para as suas considerações finais. Quero agradecer o convite de vocês, principalmente da Sil. É muito bom a gente poder falar do nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho para as pessoas que não conhecem, até mesmo aquelas que conhecem, que sabem que quando a gente fala do nosso trabalho, a gente fala com propriedade, porque a gente vivencia aquilo que a gente prega, né? Muitas pessoas ela prega algo que não vivencia de verdade, né? Então eu queria só agradecer todo mundo que sempre me acompanhou, pessoas que se transformaram ali dentro. Eu sou muito grata por confiar e por me escolher também. Então, é muito gratificante. Só agradecer mesmo, principalmente a Deus. Bem, eu também quero agradecer ao convite, né, do José Antônio, do Alex, aqui para estar no Norocast. Fiquei muito grata por você, Érica, minha amiga querida, minha paciente, de ter aceitado estar aqui junto comigo, né, para podermos bater esse papo tão gostoso, né, produtivo. Produtivo. Agradecer a Deus, a vida, por tudo, que Deus continue abençoando cada paciente, cada pessoa, como a Erika falou, eu gostei da palavra que ela falou, né, do paciente que escolhe você, né, é gratificante, eu agradeço a Deus por isso e por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na vida de vocês também, e que o Norocast seja muito sucesso, cada dia mais. Amém. Silvana, aproveita, olhando para aquela câmera ali, divulga onde fica a clínica, quem assistiu o episódio, se interessar, telefone de contato, Instagram, rede social, momento propaganda aqui, pode falar. Hello, minhas Kennedy Lovers, meus Kennedy Lovers. A clínica Doutora Kennedy, ela fica em Paranavaí, na cidade de Paranavaí, na rua Antônio Felipe, 1620. É numa clínica de esquina. Na hora que você passa, você vai ver um monte de foto minha, vai ver um pezinho lá que tem a Doutora Kennedy e a Doutora Pé no mesmo estabelecimento. O telefone
Whats é 999 43 50 50. E o Instagram, claro, vocês não podem deixar de não seguir o Instagram da doutora Kennedy. É arroba doutora escrito, não é DRA, é doutora Kennedy. E tem Doutora Pé também, oficial, se vocês quiserem seguir, estamos lá na rede social direto. E obrigada por vocês estarem assistindo o programa do Norocast, né? E que vocês possam se sentir abraçados por todos nós. Érica, fala também do seu podcast e como que as pessoas podem seguir o teu trabalho. Érica Miranda, no Instagram tá Érica Miranda Personal, né? A minha academia, ela é próxima à rodoviária antiga, rodoviária velha, Rua Paraíba, fica bem pertinho do Procon. E o meu podcast, a gente é novo ainda, muita gente não conhece, né? Mas está sendo um sucesso. Lá no meu Instagram tem o Instagram do podcast. Então, na hora que você entrar, você já vai ver todos os Insta que eu tenho lá, a área da nutrição. E muito obrigada também pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito bem. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Hoje nós tivemos um bate-papo aqui diferente, falamos sobre a questão da saúde, estética, harmonização facial. A doutora Silvana trouxe aí bastante conhecimento, a Érica também veio agregando a parte aí da educação física e também da nutrição. E esse é o Norocast, um programa que é feito para vocês que nos acompanham, que nós falamos sobre a questão social, trazemos aspectos jurídicos, abordagem jornalística. Esse é um programa que é feito para vocês. E nós só temos a agradecer a você que nos acompanhou até aqui e dizer que até a próxima.